sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E havia ali o poço. O poço é uma herança. O poço aponta para uma existência. O poço aponta para alguém que existiu no Antigo Testamento. Essa mulher está no poço e depois, se você olhar de repente no verso 12, ela diz: Senhor, por acaso você é maior do que o meu pai Jacó? Ela já quer brigar por causa da ancestralidade dela, da origem dela. Ou seja, ela tem uma crise tremenda, porque na verdade quando você vê ela sozinha no poço, porque existe uma série de problemas que não vamos explicar aqui nessa noite. O maior problema meu e seu é uma pergunta: o que é que eu vim fazer aqui nesse mundo? Qual é a minha finalidade aqui nesse lugar? Isso é uma crise que abate no meu coração, abate no seu, e na verdade muitas pessoas que partem, a gente vai até no velório para poder a gente ouvir a história de que aquela pessoa deixou um grande legado para a sociedade. Jacó viveu 2.700 anos antes de Cristo. E ele construiu um poço, uma obra, não para ele somente. Ele construiu não pensando nele somente, mas pensando na sua posteridade. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não se achou como uma mulher samaritana. Talvez você não se achou ainda. Talvez você está meio perdido. Você não consegue, há uma instabilidade. Não é estabilidade, uma instabilidade, uma insegurança tremenda dentro de você, de que você não consegue se levantar, você não consegue fazer um empreendimento. Tudo que você pega a mão, você começa, mas você não termina. Tá? Existe essa ambiguidade dentro de você, você não consegue entender, porque na verdade você não entendeu o significado da vida ainda, você não entendeu o significado da sua existência. A pergunta é grande: o que é que eu vim fazer aqui? Qual a minha missão nesse lugar? O que Deus tem para mim? Os biólogos descobriram uma mariposa que não tem boca e nem sistema digestivo, ou seja, ela nasce, ela cresce, reproduz, e o quê? E morre. Será a vida só isso, irmãos? Nascer, crescer, reproduzir e morrer? Será que a vida é só isso? A Bíblia diz em João capítulo 5, verso 24, na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não vida biológica. Há 3 palavras no grego no Novo Testamento para vida: psique, vida mental, vida psicológica; bios, vida animal, da onde vem biologia, o estudo da vida. E a terceira palavra, que é a palavra que aparece em João capítulo 5, verso 24, é zoe, vida eterna, vida existencial, vida abundante. Se você ainda não entendeu isso, você está na mesma dimensão do mundo animal. Você nasceu, você vai crescer, você vai reproduzir e você vai morrer, como se não tivesse existido. Mas Jesus disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham e vida o que, irmãos? Quantos têm essa vida nessa noite, irmãos? Hein? E quantos querem essa vida nessa noite, irmão? Mas pastor, eu tenho uma pergunta para fazer a você, pastor. Como é que eu faço? Porque a nossa maior crise é saber que amanhã você pode partir, Rob, sou eu, posso partir. E aí terá um pastor aqui no nosso lugar, na minha igreja e na sua igreja. Terá um barbudo sentado do lado da nossa esposa, levando a sua filha para o colégio. Porque a gente cai no esquecimento. Então, para que isso não aconteça, a nossa postura tem que ser como a postura de Jacó. Ele constrói alguma coisa que, quando as pessoas olharem para aquela obra, aquele monumento, vai lembrar de quem? Dele. O nosso grande problema é que a gente pensa que vai ficar esquecido. Mas como é que eu faço, pastor? Plante uma árvore para que alguém possa descansar debaixo da sombra dela. Cave um poço para que alguém possa beber água. O que você não pode é viver sem existência. Isso que você não pode. Essa é a primeira crise dessa mulher. Qual é a segunda crise dela, irmãos? A segunda crise dela é uma crise de rejeição. Guarde bem: os judeus, as mulheres judias do Oriente Médio, iam no poço pegar água pela manhã cedinho ou no pôr do sol. E ia sempre em grupos, porque uma ajudava a encher o cântaro da outra e colocar sobre a cabeça. Essa mulher, ela vem ao meio-dia, meio-dia, ao poço sozinha. Ou seja, ela não podia andar com as outras, porque as outras não andavam com elas. As outras não gostavam delas, as outras não queriam que elas estivessem junto. E além do mais,
quando Jesus fala para ela o seguinte, olha o que Jesus fala para ela no verso de número 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me um pouco dessa água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Ou seja, duas coisas aqui, porque aguça, na verdade, a crise de rejeição dessa mulher. As três coisas. A primeira é que as mulheres iam em grupo, ela está sozinha. As mulheres iam sempre pela manhã, ela está meio-dia. A segunda coisa é que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque os samaritanos para os judeus eram impuros. Então Jesus pede que quer tomar água da vasilha impura dela. E ela toma um susto, como que pode? Os judeus não fazem isso, porque o Senhor quer fazer isso? E além do mais, Senhor, quero dizer uma coisa para o Senhor, você conhece a história, e é aí que eu quero que vocês prestem atenção nesse pedaço agora. Será que Jesus conhecia a história? Você sabe muito bem que o povo de judeu ficou 70 anos cativo na Babilônia. Em Isaías capítulo 45 a 49, Deus então cumpre o propósito do cativeiro do povo e manda então um rei chamado Ciro, um rei pagão chamado Ciro, que vai trazer, para baixar um decreto para que o povo volte, depois de cumprir 70 anos de cativeiro, volte para trazer o povo de volta para Jerusalém. E o povo vem através de um sacerdote chamado Esdras, Esdras capítulo 10, verso 9, depois se você quiser olhar lá. Quando chega em Jerusalém, o povo está lá, Esdras então baixa um decreto seguinte, todos os judeus que casaram com as mulheres estrangeiras, vocês pecaram contra Deus, porque os judeus não casam com mulher estrangeira. Baixou um decreto Esdras que eles deveriam largar as suas esposas, seus filhos, largar os casamentos estrangeiros que eles haviam gareado no cativeiro. Ele baixa um decreto. Mas beleza. Jeremias capítulo 29, verso 4, o Senhor manda Jeremias escrever uma carta para o povo no cativeiro, porque Esdras fez uma coisa que parecia ter sido Deus que havia mandado. Deus manda Jeremias escrever uma carta no capítulo 29, a partir do verso 4, diga para esse povo aí que eles estão cativeiro, não vai acabar agora, enquanto não cumprir o propósito de 70 anos. Fala para eles para casarem e darem suas filhas em casamento. Fala para eles para plantarem e construírem, porque a prosperidade da cidade, lá da Babilônia, né, vocês dependem da prosperidade da cidade. Então façam isso. Jeremias já tinha dado essa ordem, o povo obedeceu a ordem. Depois, se você quiser anotar, isso é muito importante para você entender esse meio aqui, né? Porque em meio a toda a tradução sempre existe uma traição. Vem o profeta Malaquias no capítulo 2, a partir do verso 15, 14 e 15. O profeta Malaquias diz, vocês fizeram uma coisa horrível. Vocês abandonaram a mulher da mocidade de vocês. Lembra bem, o contemporâneo de Esdras é Malaquias. O que Malaquias, no versículo 15, 16, Malaquias fala, Deus odeia o que vocês fizeram. Deus odeia o que vocês fizeram. Vocês abandonaram a mulher de vocês, vocês pediram divórcio. Malaquias está fazendo uma crítica a quem? A Esdras, o que Esdras fez. O que Esdras fez. Então essa mulher é fruto de um ato religioso totalmente, né, errado. Ou seja, na verdade ela está dizendo, os meus ancestrais vieram da Babilônia e fomos jogados aqui na terra de Sicar. Eu tinha família, eu tinha filhos, meus pais tinham esposas e filhos, e agora nós estamos aqui jogados e vem o Senhor com essa história, dá-me água, porque eu estou com sede. Será que o Senhor não esqueceu ou não conheceu a história? Jesus olha para ela e fala assim, olha, tudo bem, eu vou recompensar o que você perdeu. Ela tem uma crise, a crise dela é muito aguda, muito aguçada. Eu não sei qual a crise que tramita no seu coração nessa noite, mas essa mulher tinha uma crise de rejeição tremenda. Uma mulher morava no 10º andar de um prédio, e ela tinha uma vizinha que eram muito amigas, mas ela vivia muito cabisbaixa. A vizinha sempre conversava com ela, ela era muito triste. Um dia, quando a vizinha chegou em casa, tinha um corpo que havia se precipitado lá embaixo, e ela foi ver a vizinha dela que havia se suicidado, tremenda depressão. Aí a mulher desceu correndo para ver, chegou perto do corpo, era a amiga dela que havia suicidado.
E a vizinha então saiu correndo e procurou uma igreja, procurou um lugar para se aconselhar, desesperada, encontrou uma igreja aberta, encontrou o pastor, e o pastor cuidou dela, deu água e falou assim: o que houve? O que houve? Fala comigo. Eu falei: eu estou totalmente nervosa, eu vi uma vizinha minha, uma amiga minha se precipitar lá do 10º andar, ela morreu, pastor, e eu tenho um problema sério comigo, que eu gostaria de fazer a mesma coisa, mas eu não tenho coragem. Aí o pastor falou assim: você gostaria de se suicidar? Sim, eu gostaria de me suicidar. Por que você gostaria de se suicidar? Aí o pastor então usou todos os seus argumentos, seus recursos, e falou para ela o seguinte: conta para mim, por que você quer se suicidar? Pastor, quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai disse para mim que eu não valia absolutamente nada, que eu não prestava, que eu não ia dar em nada. E é verdade, as palavras têm poder, porque o dia que ela entra na mente e desce para o coração, ela vai acontecer. Aí ela falou: pastor, eu saí de casa, fui morar com as amigas, e eu fui abusada pelo pai de uma amiga. Agora, pastor, eu estou no 3º relacionamento, e o meu marido que eu estou atualmente fica dizendo que eu não presto, que eu não valho absolutamente nada. E o pastor falou assim: então antes de você se matar, eu quero te dar 3 conselhos. O primeiro conselho que eu quero te dar é que você não é fruto daquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é fruto daquilo que as pessoas dizem que você é. Porque a mesma mão que acaricia é a mesma mão que agride. A mesma boca que beija é a mesma boca que amaldiçoa. A nossa estabilidade emocional, a nossa estabilidade espiritual não pode depender do que as pessoas acham de nós. Porque se hoje alguém bateu nas suas costas e falou que você está bonito, e amanhã essa pessoa não bater nas suas costas para te elogiar pelo que você fez, você ganhou um inimigo. Você não pode depender daquilo que as pessoas acham de você. Aí o pastor olhou para ela e falou o seguinte: mas também você não é fruto daquilo que você acha que você é. Você não é uma formiguinha, amém, irmãos? Mas também você não é um elefante. Paulo diz que você precisa ter um conceito equilibrado de você mesmo. Você não é como aquele cara que fez o gol de canela e disse que era de bicicleta. O pastor falou para ela: você não é fruto do que você acha. Sabe por quê? O ser humano é um misto de céu e inferno. É um misto de carne e espírito, de eternidade e ambiguidade. Se existe alguém mais complexado no mundo do que o ser humano, eu quero conhecer. Porque o único que tem uma concepção correta do ser humano é Jesus Cristo, irmãos. E o que Jesus acha do ser humano? Ele diz que é do interior do homem que saem os maus pensamentos. Marcos 7, 24. Saem os homicídios, os ódios, as brigas, os adultérios. Jesus foi o único que conheceu o ser humano na sua íntegra. O pastor falou: você não é fruto daquilo que as pessoas acham que você é, você não é fruto daquilo que você acha que você é, você é o que Deus sabe que você é. E você, embora com toda essa ambiguidade, você ter tanto valor, que Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. Jesus levou todas as nossas ambiguidades, Jesus levou todos os nossos pecados, Jesus foi massificado, exprimido por causa de nós. Então, de uma certa forma, esse Deus que tem um conhecimento total de nós, Ele age conosco com graça e com misericórdia, amém, irmãos? Mas eu quero dizer uma coisa para você: você também não é mais rejeitado do que Jesus Cristo. Isaías diz que ele não tinha beleza e nem formosura para que ninguém o desejasse, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura para que ninguém desejasse. Em João capítulo 1, verso 11 e 12, ele veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Não teve ninguém nesse mundo mais rejeitado do que Jesus. Ninguém. E por isso que Ele entende o nosso sofrimento. Você pode dizer amém, irmãos? Amém. Ele entende o nosso sofrimento. A primeira crise é crise existencial, amém, irmãos? A segunda crise é crise de rejeição. Isso pode acontecer de vários momentos. Só dei aqui alguns exemplos. Qual é a terceira crise, pastor Robson? A terceira crise é a crise moral. Olha o versículo 17.
Está entendendo? Diga amém, irmãos. Verso 15 a 17, a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirá-la. E ele disse: vá, chame o teu marido e volte. Disse-lhe Jesus. E ela disse no verso: não tenho marido, respondeu ela. Jesus então disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido, mas o fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Eu sei que andou alguns teólogos pregando, falando sobre o marido religioso, e é verdade. Se você pegar o texto de 2 Reis, capítulo 17, 24, o rei Sargão II, em 722 anos antes de Cristo, isso está em 2 Reis, capítulo 17, verso 24, conquistou vários povos, Serfavaim, Eva, e muitos outros povos, e levou 5 povos para a terra de Samaria, e cada povo desse tinha o seu Baal. Baal quer dizer marido. E essa mulher samaritana tinha o dela, sua divindade. Então muitos teólogos vão dizer que o marido dessa mulher eram maridos religiosos, porque ela era politeísta. Só que no grego a palavra aqui vem de andrógeno, vem de macho. O texto não omite. Ela tinha um problema moral. Como é que isso surge? Eu entendo o seguinte: você pode ver que a jogada agora do movimento feminismo, a jogada agora dessas leis que foram instituídas no país, é exatamente que haja casamento de pessoas do mesmo sexo, ou, para que haja confusão na casa. Você sabe muito bem que o marido é o cabeça da casa, e os filhos e as filhas se espelham no pai e na mãe, e esse processo é um processo que vai trazer para eles o crescimento da personalidade. Se você tira o líder da casa, há uma dificuldade da filha, por exemplo, encontrar um marido futuramente. Então ela tem 5 maridos, teve 6 maridos, sabe por quê? Porque ela não teve pai, ela foi arrancada cedo de casa. O pai dela, embora fisicamente vivo, mas não refletia o eu na filha, ou de repente foi tirado do cativeiro, voltou como menina ainda, e ficou sem o pai. Então o que é que uma moça, por exemplo, sua filha, por exemplo, quando ela começar a namorar, ela certamente não vai procurar um jovem para namorar, talvez com a sua postura, com a sua imagem, mas alguns aspectos seus ela vai ter que encontrar no namorado dela. Você é um bom marido para sua esposa, para a mãe dela, você é um pai que cuida dela. Então esses aspectos ela vai querer encontrar no namorado, que ela vai conseguir se conciliar com o namorado, se relacionar com o namorado. Por quê? Porque o pai e a mãe não são figuras decorativas na casa. Vocês têm uma função muito específica à luz da Bíblia. A filha se espelha no pai, e quando vai se relacionar, quer se relacionar com alguém que age como seu pai, alguém responsável, alguém amoroso, alguém que toma a decisão, que toma a frente. Ela estava procurando, sabe quem? O pai, que foi tirado dela. E ela não conseguia achar, porque ela não teve esse pai. Mas a Bíblia diz que Deus faz com que até o órfão viva em família. Na ausência do pai físico, Deus se constitui pai seu nessa noite, em nome de Jesus. Ele está de braço aberto para te receber. Qual é a quarta crise do texto, irmãos? Você está entendendo? Diga bem, qual é a primeira crise? Crise existencial. Se você quiser fugir disso, comece a pensar no que você vai deixar para a sua posteridade, para que a sua memória seja perpetuada. A segunda crise é a crise da rejeição. A terceira crise é a crise moral. A quarta crise é a crise religiosa. Vamos olhar o texto, irmãos, em nome de Jesus. No verso 19, disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus disse o seguinte: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Ou seja, a questão da adoração agora, ela não é mais geográfica, amém, irmãos?
Você pode adorar a Deus aonde você estiver. O povo não precisa sair do cativeiro para ir em Jerusalém adorar. Uma confusão religiosa. Até porque Deus, no Antigo Testamento, morava no templo, no Re-Iron. Quando Jesus chega em Mateus 24, 2, diz assim, aqueles discípulos mostram a suntuosidade do templo de Jerusalém, para tentar pressionar Jesus. Jesus fala assim, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não será o quê? Derrubada. Jesus profetizou no ano 30, no ano 70, 40 anos depois, o templo foi destruído. Deus mudou de casa, amém, irmãos? Porque Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, vocês são templo do Espírito Santo de Deus. Não é mais o Reiron, agora é o Naós, lugar de adoração, é no seu coração, é na subjetividade. Ela estava confusa, ela pensava em Jerusalém ou em Samaria. Jesus falou, nem lá e nem cá. Importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós vamos construir nesse lugar aqui, tem que ser para a glória de Deus, e temos que ter esse entendimento. Amém, irmãos? Que o templo que Ele quer é o seu coração nessa noite. Aí a crise vai ser dissipada em nome de Jesus, irmãos. Isso é muito importante para cada um de nós, irmãos. Crise religiosa, irmãos, ela estava presa pela religiosidade. Se destruísse o templo, ela deixava de ser crente. Qual a última crise dessa mulher, irmãos? Crise espiritual. Verso 24. No verso 21, Jesus declarou que em mim, verso 22, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Leia também o verso de número 10. O verso de número 10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, está ligado à espiritualidade. Jesus quer acabar com a crise espiritual dela, acabou com a crise do templo, agora quer acabar com a crise espiritual dela. O dom de Deus para os samaritanos era o Pentateuco samaritano, era um livro. O dom de Deus para o muçulmano é um livro. O dom de Deus para os budistas é um livro. O dom de Deus para os judeus é um livro, chamado Torá. O dom de Deus para o evangelho, para o crente, não é um livro, é uma pessoa. E ela se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que no princípio a palavra estava com ele. E a palavra se fez carne, e tudo que foi criado por intermédio da palavra. No Evangelho de João, 1 João capítulo 1, verso 8, diz, dissemos que não temos pecado nenhum, fazemos-lo mentiroso, e a sua verdade, a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. O dom de Deus não é um livro. A Bíblia testifica desse dom que é Jesus. O dom de Deus é uma pessoa, amém, irmãos? Eu acho que ela entendeu, irmãos. Ela entendeu que a crise tinha que acabar, porque ela encontrou alguém que podia realmente acabar de forma definitiva com a crise que ela tinha. Então, visto que você é casa de Deus, visto que Jesus é o dom de Deus para a sua vida, você não precisa mais ir a Jerusalém para adorar. Porque santo não é a geografia. Esse lugar aqui só é santo porque Deus está aqui, amém, irmãos? Deus está aqui através de você. Quando você sair daqui, Deus não vai ficar aqui. Ele vai contigo. Porque a casa que Ele habita é você. O poder que tem de Deus está dentro de você. Quando você pegar o carro, o seu carro é santo porque Deus está lá. A sua casa é santa porque Deus está lá. Você se lembra de Moisés? Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Aí o judeu falou assim, essa terra é terra
De Israel, não. Moisés não estava em Israel. Moisés estava na terra de Jetro, em Midian, terra dos midianitas, inimigo de Israel. Não é a terra, não é a geografia, é onde Deus habita. Se Deus habita em você, a sua casa é santa, a sua empresa é santa, seu trabalho é santo, seu dinheiro é santo, seus filhos são santos, aonde você pisar é santo, porque Deus habita em você. Jesus Cristo acaba com a crise espiritual dela. Você é casa de Deus, amém, irmãos? E é por isso que nós estamos aqui, e ninguém pode pedir o nosso louvor, a nossa adoração, porque a nossa realização está nesse negócio. Está nesse negócio. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 25, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que mata a sede existencial que existe em você. Eu sou um ser necessário. Mulher samaritana, você encontra a existência nos seus antepassados. Eu existo por eu mesmo. Eu sou autossuficiente, eu que falo contigo. Aí ela então responde de forma muito bonita, né? Naquele momento, os seus discípulos voltaram da cidade, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, somente mulher samaritana, né? Mas ninguém perguntou o que queres saber, ou por que estás conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E enquanto isso, os discípulos insistiam com ele para comer alguma coisa. Mas ele lhes disse: tem uma comida para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A mulher saiu dali e agora ela vai testemunhar o encontro que ela teve com Jesus. A gente, às vezes, fica pedindo a Deus que a gente seja preenchido pelo Espírito Santo. Mas o que a gente deve pedir não é que a gente seja cheio do Espírito Santo. O que a gente deve pedir é que a gente seja pleno do Espírito Santo. Há uma diferença muito grande de um copo cheio d'água e um copo transbordante. O copo cheio retém água, e o copo transbordante, ele espalha água. Ou seja, quando você recebe a Jesus, você fica tão transbordante que o ambiente do seu trabalho vai ser contagiado por esse Espírito que está com você. Quando você recebe a Jesus como Senhor e entende que Ele é o único que pode acabar com a crise existente em você, e que você é tomado do Espírito Santo de Deus, as pessoas que estão à sua volta certamente serão atingidas por essa nova e maravilhosa experiência que você teve com Jesus. Eu não sei qual é a sua crise nessa noite, mas eu quero dizer uma coisa para você, que assim como ele terminou com a crise da mulher samaritana, ele pode terminar com a sua crise nessa noite. Basta você reconhecer que você precisa do Senhor. Crise existencial nunca mais, porque Ele vai te dar vida, vida em abundância. Crise de rejeição nunca mais, porque Ele se constituiu ser o seu Pai. Aquilo que você tanto sentia, agora você recebeu nessa noite. Crise moral nunca mais, porque Ele constitui ser o seu Baal, o seu marido, é o seu esposo. Ele se constitui a tomar o lugar daquelas que não têm. Crise religiosa nunca mais, porque agora você sabe que isso aqui é apenas um lugar de culto, um lugar de adoração, porque o que importa é a parte espiritual do negócio. É quando Deus habita em você
e faz de você casa de Deus. E aí toda a crise vai embora. Aí seus amigos vão ficar sabendo que você realmente teve um encontro, uma experiência com o Senhor. Qual é a sua crise nessa noite? Coloca diante de Deus nessa noite. Assim como ele acabou com a crise da mulher samaritana, ele quer acabar com a sua também. Assim como ele acabou com a crise do aristocrata chamado Nicodemos, ele quer acabar com a sua crise também nessa noite. Que Deus te abençoe nessa noite e que Deus te guarde em nome de Jesus. Você pode ficar de pé nessa noite, aplaudir o Senhor. Pastor Robson vai assumir aqui a tribuna. Vem para cá, Robson, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Vou chamar o pessoal da música, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor. Pastor Hamilton pediu desde ontem, mas nós queremos dar uma oportunidade para você, porque quem tira a crise não é o pastor Hamilton nem eu. Quem tira a crise é aquele que está aqui sendo adorado nessa noite. Que você cantou e você ouviu a palavra dele, é Jesus. Nós vamos te dar apenas a oportunidade de você aproveitar esse tempo